Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Kerlin e eu sou mãe da Ivy e das trigêmeas idênticas, a Lana, a Brenda e a Claire, ABC. E estou aqui para conversar com vocês. Mostrar esse vídeo eu quero fazer um pouco diferente, sabe? Eu tenho ficado meio nostálgica ultimamente. Por quê, né? A gente fica, tipo, passando tanto perrengue, tanta coisa assim, e eu meio que me arrependo de pensar que eu queria que o tempo passasse rápido. Não que o tempo passasse rápido, mas às vezes eu queria chegar numa determinada fase e eu me arrependo de querer chegar nessa fase porque eu sei que eu vou sentir saudade da fase que eu estou. Não sei se deu pra me entender. Mas, enfim, logo que eu comecei esse canal, as crianças eram pequenininhas e foi aquela loucura na época da pandemia. E era um perrengue, sabe? Uma sobrecarga tão grande que várias vezes eu quis vir aqui desabafar. Daí eu pensava duas vezes, falava, gente, melhor não. Não é o objetivo é trazer, sabe, coisas leves, coisas boas. Mas eu tava tão, sabe, sobrecarregada, que daí era esse tipo de desabafo que eu queria fazer. Graças a Deus não fiz. Porque hoje que as menininhas estão maiores, mais independentes, não é tudo que eu quero, mas o que eu gostaria muito era de voltar um pouquinho naquele tempo, sabe? Que não que eu queria voltar. Ai, como é difícil ser mãe, né? Como é difícil explicar isso. Mas é que passou muito rápido. E quando a gente sabe que passa rápido, a gente quer curtir muito, aproveitar muito cada instante. E foi isso que eu fiz. Isso que o Wallace também fez. Nós, como pais, eu sei que a gente tentou curtir muito cada momento. A gente deu o nosso máximo e não conseguiria fazer diferente, sabe? Mesmo voltando atrás na situação que a gente tava ali, a gente aproveitou ao máximo, correu também, fez tudo que tinha que fazer, mas gente, passou muito rápido, muito rápido. E eu tava vendo um vídeo das crianças bebezinhas, a Ivy bebezinha, as trigêmeas bebezinha, e hoje em dia ver essa independência delas. E eu sei que eu vou sentir falta do que elas estão vivendo hoje, sabe? A fala delas errada e, sabe, fazer gracinha sem saber que fez graça. Isso pra mim eu acho o máximo. E muitas vezes eu tento nem rir da piada delas quando elas fazem alguma coisa. Por exemplo, a Brenda é boa de fala. Ela pegou hoje pra mim e pediu pra eu imprimir um desenho pra ela pintar. Daí eu falei, tá, mamãe imprime pra você. Daí ela virou pra mim e falou, nossa, mamãe, muito obrigada, minha delícia. Muito obrigada, minha delícia. Enfim, na hora eu falei, oi? Mas eu tento disfarçar a minha reação. Deu vontade de rir muito, porque é uma criança daquele tamanho falando minha delícia pra mãe. E ela falou tão assim, séria, sabe? Muito obrigada, minha delícia. Que eu falo, gente, quando crescer, esse tipo de brincadeira não vai ter a mesma graça, não vai ser a mesma coisa. Enfim, que a Ivy, a vida inteira, falou, ela se chamava de Ivy. Mamãe, a Ivy não quer comer esse. A Ivy não quer ir passear, a Ivy não quer. Ela se chamava na terceira pessoa. E agora, essa fase passou. A Ivy chamava pipoca de picoca. E isso eu achava muito fofo. Mesmo, e eu nunca estimulei falar errado, eu sempre falei certo e eu não corrigia ela, eu respondia da forma que se tem que falar, pra, né, não infantilizar elas. Mesmo eu achando fofo, eu guardava pra mim. Então, eu falava, Ivy, quer comer pipoca? Sim, eu amo pipoca. Então, você ama pipoca, que legal. Eu repetia assim, certo, sabe, pra ela aprender, mas ao mesmo tempo eu ficava com dó, sabe, eu queria que demorasse pra ela se tocar assim, nessa sílaba do pipoca. E daí, por que eu estou falando isso? Rodopiei pra chegar no assunto que eu quero falar agora. Fomos pra praia esse final de semana e aquela maravilha, né? É muito divertido ir pra praia com a criançada e elas estão numa fase que elas aproveitam tudo, sabe? E a gente não precisa ficar tão noiado. Tá bem mais leve com as crianças na praia. Bem mais leve. Primeira vez que a gente foi pra praia, as meninas não tinham nenhum aninho de idade. A gente morava em New Jersey, pra quem chegou depois aqui no canal. A gente começou a história deste canal morando em New Jersey, que fica pertinho de Nova York. O Wallace trabalhava em Manhattan e a gente morava em New Jersey, que é um lugar bem mais barato. Então a gente fazia isso, só que a gente morava pertinho da estação, porque ele precisava trabalhar em Manhattan, Nova York, todo dia. Então tinha que ter essa logística aí. E era aquele frio,
Eu gostava muito de morar em Nova York antes de ter filho. Depois de ter filho e depois da pandemia, a coisa ficou muito difícil. Porque quando a gente põe um casaco na gente, tá bom. Agora, quando você tem 4 filhos, ficar colocando casaco, tirando casaco quando entra nos lugares, colocando casaco pra sair dos lugares, porque é tudo quente, né? Daí complica. Sem contar que tá sempre doente, né? E uma criança tá doente, todas as outras ficam doentes, daí fica aquela casa inteira doente. Daí é complicado. Mas até aí a gente se vira ainda. O problema é que na pandemia eu meio que comecei a pirar mesmo, porque não tinha lugar para eu ir com as crianças, porque todas as opções de brincadeiras para as crianças no inverno, todas assim, a maioria das opções são em lugares fechados. A única opção que tem em lugar aberto, parquinho, parque, essas coisas, é congelante. Então as crianças conseguem brincar às vezes 5 minutos, 10 minutos no máximo, e a mãozinha fica dura, mesmo com um monte de casaco, mesmo com luva. Começa a esfriar a mão, começa a esfriar tudo. E a neve também começa a amolecer tudo, deixar tudo úmido. E fica um caos. Então a única opção que a gente tem no inverno é lugar fechado. E os lugares fechados na pandemia fecharam. Não podia entrar. Então não tinha lugar pra ir com as crianças. Então eu fiquei em casa trancada com as 4 crianças. O Wallace tentando fazer os corre pra trabalhar, também perdendo emprego, foi aquela loucura. Enfim, daí Nova York e os lados lá mais pro norte, New Jersey no caso, não ficou muito legal depois, né, da pandemia. E daí o que a gente fez? Sim, eu já tô indo lá. Mas ela tem uma picadinha. Ela tem uma picadinha? Então vem. Eu já vou, filha, eu tô terminando de gravar um vlog. Ela falou que eu sou doutora. Ah, vai lá sarar ela. Enfim, daí Nova York não ficou uma opção muito legal. Mas, voltando mais ainda à história, antes da pandemia, antes de eu abrir o canal, a gente tava tudo bem, não tinha pandemia, não tinha nada. E a gente tava lá morando em New Jersey, minha irmã foi visitar a gente. A gente aproveitou pra levar as crianças pra viajar. Foi a nossa primeira férias em família. Eu, o Wallace, as crianças e a minha irmã. Graças a Deus, a gente precisava dela mesmo, sem ela a gente não conseguiria fazer essa viagem com as 3 tão pequenininhas. As trigêmeas não tinham nem 1 aninho de idade, a Ivy tinha quase 2 aninhos e a gente veio pra Flórida. Foi a primeira vez que a gente veio assim em família pra Flórida, conhecer Miami. Eu e o Wallace já tínhamos vindo pra Flórida antes, mas a gente não conhecia Miami. Então foi muito gostoso. A gente ficou nas ilhas, bem embaixo assim da Flórida, nas Ilhas Key, e depois a gente passeou em Miami. Só que a gente veio tão despreparado pra essas férias, tão despreparado. Tinha levado roupa de banho, mas não tinha levado boia, não tinha levado canga pra forrar na areia, não tinha levado guarda-sol, não tinha levado nada. A gente ia ficar na casa de uma amiga e depois a gente ia ficar um dia pra aproveitar Miami. Então, como já era muita coisa, e já era coisa do leite das meninas que eu tinha que trazer, e fralda, aquele 1212 fraldas e coisas das gurias, roupa de molhar, fralda aquática e tal, acabou que eu não lembrei dessas coisas e chegando aqui, a gente acabou pegando emprestado a minha amiga, que também tinha criança, e depois o que aconteceu? Chegou um dia que a gente foi na praia sozinha, sem a minha amiga. E em Miami também a gente ficou sem ela. E daí a gente não tinha nada. Nada. Totalmente despreparados. Fomos lá, as praias eram maravilhosas, tudo lindo, água quentinha. Só que não tinha um guarda-sol. As crianças não conseguiam nem ficar em pé direito. Elas engatinhavam. Tudo que elas faziam era comer areia. Então, encostava, comia areia, encostava, comia areia. Quando a gente ia... Ai, tá comendo areia. Quando a gente ia tirar a mão da neném cheia de areia da boca, a gente se distraía olhando pra essa, as outras 2 estavam lá, mandando ver nas outras areias, comendo a areia da praia inteira. E a Ivy, bonitinha, tava lá viajando, brincando, bonitinha. Cara, que perrengue. Que perrengue. Então, o que eu tô falando isso pra vocês? Eu quero mostrar um pouquinho de como foi essa fase e um pouquinho de como a gente tá hoje, pra mostrar pra vocês como que as coisas mudam, como que o tempo passa e como não podemos desejar viver uma fase que a gente ainda não viveu. E por mais que a gente curta muito, intensamente, cada momento do agora, do presente, quando passar essa fase, quando que a gente tá vivendo, sabe? Quando os meses e os anos virarem, a gente sempre vai ter a impressão que a gente podia ter curtido mais do que a gente curtiu. Então, certifiquem que vocês curtam muito bem o bastante para não sentirem culpa no futuro de não terem curtido como deveriam. E, né, que isso vale para todos nós. E enfim, vou deixar o vídeo para vocês verem.
Vamos na praia! Uhul! O papai vai passar aqui nesse creme na Eve, que ela tá toda cheia de protetor solar. Dá um smile! Vamos ali na água primeiro, ver como é que tá? Olha aqui, tem bastante água. Ainda não. Agora vai estar filmando, filha. Só fazer pose. Acho que aquele vai mergulhar e vai atrás. Vai, vamos ver. Vai, Titiaquene. Vai, mergulha. 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 Olha lá, filho. Aí. Sumiu. Aqui, titia vindo igual o tubarão. Titia tá chegando igual o tubarão. Aqui, titia. Uau. Titia que ele chegou. However you want to do it. Pera aí. As minhas meninas estão falando. Olha aqui da mãe. Ali na coelho. Se mamãe olha a peruzinha. Nossa, você tá mergulhando, Clã. Mergulha. Uau. Tá filmando. Filmando você. Você lembra a primeira vez que você veio na praia? Você lembra, menina? Você lembra? Você nem ficava em pé. Você tinha quase um aninho. A gente veio com a titia Kenny. E você não conseguia nem ficar em pé. Claro, você lembra a primeira vez que você veio na praia? A mãe mergulhava? Não mergulhava. Você lembra? Eu lembro. Você lembra, Ivy, a primeira vez que as maninhas vieram pra praia? Você não lembra? Você não conseguia nem ficar em pé. Você tá enforcando seu cavalo na linha, isso sim. Vem, Claire. Mamãe, o que tá fazendo? Eu tô nadando. Essa água é deliciosa. E eu também. Tá na onda. Cuidado da onda. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. E muito obrigada pra você que assistiu até aqui. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!